E deixa eu ver, professor. Sentados cada um dos seus lugares em silêncio, vai ficar bem prestando atenção aqui. Pronto? Vai sentar no lugar. Cada um dos seus lugares. Na última aula passei de trabalho, né? Substituí o teste. Valendo 5 pontos, meio ponto cada questão, 10 questões de dupla com consulta e uma folha para cada dupla. E essas questões aí, essa matéria, esse conteúdo que vai cair na bimestral. Vamos lá, vou explicar questão por questão. Qual que é a primeira questão aí? Essa aqui é a folha que eu te deram, não sei falar o nome dele. Se eu errar. Eu errei tudo. As questões são sobre o voluntarismo. O voluntarismo é uma corrente filosófica do século XIX na Europa que vai destacar o papel da vontade. O que move o ser humano? Segundo o voluntarismo, o que move o ser humano é uma vontade irracional. Ou seja, não tem lógica alguma, razão alguma que a explique de forma satisfatória. Durante toda a tradição da história da filosofia, a gente trouxe que o ser humano era um animal racional, ou seja, que a razão era a nossa essência, o que nos distinguia dos animais, e que inclusive era a razão que comandava as nossas ações. Mas, no século XIX, o voluntarismo vai questionar essa concepção de que é a razão que nos move. O iluminismo também no século XVIII, no século anterior, dizia que a razão iria nos guiar rumo à liberdade e ao progresso, que a razão, a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. No século XIX começou-se a questionar isso. O voluntarismo vai mostrar que o homem age muito mais por impulso, por instinto, por desejos, por paixões e por vontades do que por razão. Ou seja, a gente é burro. Exatamente. A única coisa que nos diferencia de animal, a gente... Então a gente acha que, né, é racional, mas na verdade nós somos muito mais animal. O senhor já percebeu tudo que você explica? Na filosofia, literalmente leva a entender que o ser humano é burro? De alguma forma sim, né? Ou burro ou extremamente limitado. Em 2 anos de aula, 3 anos de aula do senhor, eu tenho certeza que o senhor está sempre querendo dizer que a gente é burro. Não. E todo ser humano é burro, não O pode? ser humano sim, né? É, O ser humano é limitado. Isso aí os filósofos vão falar, né, constantemente. Hoje tem estudos da psicologia que mostram o quão limitadas são as nossas percepções da realidade. O quanto os vieses, eles limitam a nossa percepção. Por isso que as pessoas acreditam em fake news. Existe uma série de vieses que acabam determinando a forma como a gente vai compreender a realidade. E distorcer a realidade para que a realidade se enquadre nas nossas concepções prévias. Então a gente, na verdade, não quer conhecer as coisas. A gente quer que o mundo seja como a gente acha que ele tem que ser. Por isso você só acredita naquilo que vem de encontro ou que concorda com a forma como você pensa. Se você é uma pessoa religiosa, você só vai acreditar em explicações religiosas. Você não vai aceitar a explicação da ciência. Se você é um cientista, você não vai aceitar a explicação que não seja da ciência. Tem um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman, que escreveu uma obra chamada Rápido e Devagar. E ele mostra como o nosso cérebro evoluiu para pensar rápido e resolver rápido as questões. Mas quando ele resolve rápido as questões, ele age por impulso, por instinto, sem pensar. Então, você não poderia ver uma cobra lá na savana, na floresta, ou um leão, e ficar pensando e refletindo: será que esse bicho é do mal? Será que ele vai me atacar? Será que ele vai me matar? Se você ficasse pensando que é a forma de pensar devagar, racional, você poderia morrer nesse tempo. Então, por isso nós aprendemos, desenvolvemos respostas rápidas diante de circunstâncias. Só que isso, no mundo moderno, atrapalha pra caramba. Então, o indivíduo, em vez de questionar, refletir, pensar diante de uma notícia, não. Ele vai olhar para a notícia e vai: essa notícia vem de encontro ao que eu gosto, ao que eu acredito, ao que eu penso, então é verdade. Se não, é mentira. Ele não vai refletir, buscar, pensar e raciocinar sobre aquilo. Ele vai responder de forma rápida. Isso é chamado de viés de confirmação. E existem inúmeros outros viés, né? A primeira informação é viés de ancoragem, né? A primeira informação determina também a forma como você vai ver os outros fatos.
Então nós somos movidos por uma vontade irracional, segundo os voluntaristas. Os três principais representantes dessa escola filosófica são Schopenhauer. Ah, foi esse cara aí que eu não sabia de nada. Nem como escreveu o nome. Schopenhauer, Nietzsche. Escreve bonitinho pra gente tirar foto. Então, Letrão legível. só vocês duas que fizeram trabalho do Schoenberg, só vocês duas que copiaram Schoenberg. Ninguém mais na sala. Não, mas eu não sei o G. Hã? Por que eu na Bíblia eu coloquei o G? Então, mas nas respostas e nas perguntas que eu peguei dos trabalhos, só as duas que escreveram Ah, não, eu errado. escrevi certo. Então, se o problema é a letra, todo mundo tinha que ter escrito errado, entendeu? Eu só escrevi certo porque eu já escrevi uma frase referente a esse Então, cara. alguma coisa aconteceu aí. Foi Se por você isso quiser, quando você pesquisar, pergunta lá o nome dele certinho. que tu entendeu. E o Kierkegaard? Então você pode olhar o trabalho de todo mundo. Chapa aula. Só o trabalho de vocês que está Schoenberg. É igual a mesma coisa do plantão. Só um menino escreveu plantão. Aí ele jogou na internet, ele achou uma obra de Jô Soares chamada Plantão. Aí ele começou a responder de acordo com a obra de Jô Soares, velho. Meu Deus, ele mereceu bastante, tá? É o cúmulo da inteligência. Ali, o menino foi. Esse do segundo eu acho que foi pior ainda, porque, cara, aí o chat GPT, acredito eu, ou o Google deu a resposta, e a resposta era assim, né? Não existe filósofo com esse nome. E ele copiou isso. Você não quis dizer John Locke? Aí ele colocou essa como resposta. Mentira. Porque foi isso que apareceu lá. Gente. Aí, Quem sabe que vem na Google quando eu for embora? olha. É o futuro do Brasil. É o futuro. Então, voluntarismo, essa coisa filosófica não é uma vontade racional dos modos. Schopenhauer vai dizer que é uma vontade cega, insaciável. Nada nem ninguém jamais conseguirá satisfazer essa vontade. E essa vontade nos leva ao sofrimento. Porque enquanto a gente não tem aquilo que a nossa vontade deseja, a gente sofre porque não tem. A gente não por tudo, a gente é burro. E mesmo depois que tem e conquista, a gente sofre. Agora, de tédio. Porque a vontade não se satisfaz com aquilo que a gente já tem, ela sempre quer mais. Aí ela quer o diferente, quer coisas e pessoas diferentes daquelas que você já conquistou. Então a existência humana é um pêndulo entre o sofrimento por não ter o que você quer e o tédio de ter aquilo que você conquistou. Você está sofrendo em qualquer circunstância. O que nós chamamos de felicidade nada mais é do que uma gota no oceano de dor e sofrimento, vai dizer o Schopenhauer. Ele tem uma visão bem pessimista, por isso, para ele a gente tem que superar o sofrimento. Como é que a gente supera o sofrimento? Através da negação ou da superação do sofrimento, da vontade, né? Como que você supera ou nega, anula a vontade? Através da arte, da filosofia ou da religião. Na arte, o indivíduo se liberta da vontade que leva ao sofrimento, na experiência artística, que faz com que ele entre no êxtase artístico. Na filosofia, o indivíduo consegue superar, anular a vontade que leva ao sofrimento, através da busca pelo conhecimento, que também eleva ele ao êxtase, o êxtase do saber. E na religião também é possível, né, através da experiência mística, ou da meditação. Na meditação, o sujeito ele vai ficar presente a si mesmo, e vai esquecer o mundo em volta. O mundo para onde é direcionada a nossa vontade. A nossa vontade é direcionada para as coisas e para as pessoas. E se apega às coisas e às pessoas. E sofre por conta disso. Quando você medita, você fica presente consigo mesmo. Anula o seu eu, a sua vontade. E aí você consegue entrar no estado de nirvana. Ele se inspira aqui no budismo, né, para poder defender essa ideia. Então é assim que a gente supera o sofrimento, segundo Schopenhauer. O Nietzsche vai falar da vontade de potência, né? Ou de poder ou de potência. É isso que nos move, uma vontade de viver, de gozar a vida, de aumentar a nossa energia vital. E como é que a gente faz isso?
alimentando os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos instintos, as nossas vontades. Você tem que satisfazer e não negar, como queria o Schopenhauer. A felicidade está em satisfazer os seus desejos, os seus instintos e as suas vontades. Porque é isso que alimenta a nossa energia vital. A religião cristã é um câncer, é um problema, ela castra, transforma os indivíduos em ressentidos, porque tudo que é vital, tudo que é gostoso e prazeroso, a religião cristã considera pecado. Por isso que ela é um mal, vai dizer o Nietzsche. Uma moral de escravos. O escravo, por não poder aproveitar desse mundo, ele inventa um outro. E aí no outro ele vai poder aproveitar pelo resto da eternidade. Agora quem aproveita nesse, no outro vai se lascar, vai para o inferno. O escravo criou essa religião. A moral de rebanho. Os indivíduos não pensam por si mesmos, mas de acordo com o seu pastor, né? Então Nietzsche, vontade, poder de potência, essa energia vital que nos move. E isso vai levar ao super-homem. Ubermente elevado. O super-homem é um indivíduo que alimenta a sua energia vital. Então ele acreditava que existia super-homem? Olha. Então ele acreditava que existia. Não, o super-homem para ele não quer dizer o super-homem da Marvel. Não, isso eu sei, né? Da comic, né? Esse comic, né? Não, isso eu sei, mas super-homem quer dizer o mundo. Não, o super-homem para ele é um ser humano que vai além do humano, que supera o ser humano decadente, que se deixa levar pela moral vigente, pela religião. Então, ele ousa pensar e agir por si mesmo. Ele não vai de acordo com o que manda o pastor, a religião, os valores. Ele cria os seus próprios valores. Esse super-homem. O super-homem é aquele que cria os próprios valores. Aquele que ousa pensar e agir por si mesmo. Criando os seus próprios valores. Né? E tem o kicker. O kicker vai falar da importância da fé. Por que a fé é importante para o kicker? Segundo ele, nós somos movidos por uma vontade irracional, cega e insaciável, nada nem ninguém pode preencher. Isso nos leva ao sofrimento. E a única forma de lidar, não superar o sofrimento, é com a fé. A fé não vai resolver o problema do sofrimento, nós vamos continuar sofrendo. Só que a fé vai te dar a esperança de um mundo melhor. De uma vida onde todo vazio e carência que a gente tem, todo sofrimento vai ser resolvido por Deus. Mas só depois da morte. Essa vida aqui, essa existência é um vale de lágrimas. Aqui não tem como você escapar. Aqui você vai se lascar, vai se ferrar, vai sofrer. Qualquer escolha que você fizer aqui vai te levar ao sofrimento. Nem escolhendo a Deus e a religião, você estará imune a isso. Porque você não vai contemplar Deus face a face aqui. Deus vai só te preencher depois da morte. Aí aqui você vai ficar numa constante dúvida. Será que Deus existe ou não? Será que eu estou desperdiçando minha vida vivendo de acordo com a vontade de Deus? Você vai ter essa experiência até o fim da sua vida. Essa dúvida. Mas a fé, ela é irracional. Ela é uma aposta. Ela é um salto do escuro no abismo, acreditando que Deus vai te amparar. No além, né? Porque aqui não. Aqui não tem amparo de mim. Aqui só tem angústia e desespero. A angústia precede a escolha. Precede a liberdade. Então ele pensa quase igual a esse carinha lá no primeiro, né? Sim, mas o Schopenhauer não apela para Deus, né? Ah, tá. Então essas são diferentes. O que muda é que eles criaram personagens diferentes. O Schopenhauer, ele vai falar a religião para ele ideal, vamos dizer assim, seria o budismo. O budismo nem tem uma concepção de Deus. Nem é um Deus do budismo. No budismo você anuncia eu atingo o nirvana, que é o universo. Agora, para o kicker, a fé é um salto, e um salto completamente racional e lógico, loucura para esse mundo. Não é compreensível pela razão a fé. Os filósofos cristãos, durante boa parte da história, tentaram explicar a fé com a razão. Ele vai dizer que isso é impossível. Como é que você vai explicar que Deus mandou Abraão, por exemplo, sacrificar o próprio filho como prova de amor? Isso é completamente louco.
insano. Por isso que ele vai falar que há uma diferença muito grande entre você fazer o que é certo e seguir a Deus. Porque seguir a Deus, às vezes, ele vai te mandar fazer coisas que parecem ser completamente erradas. Não tem muita lógica, é irracional. Se você for olhar para o Antigo Testamento, vai ter um monte de B.O. assim. Deus mandando, por exemplo, dizimar povos, mulheres grávidas, serrá-las ao meio. Guerras, genocídios, tudo em nome de Deus. Completamente irracional isso aí, você pensar, peraí, e aí vem o Deus de Jesus, que é um Deus de amor, como é que esse Deus casa com um Deus vingativo, mau, genocida do Antigo Testamento? Não casa. Não é compatível os dois deuses. É porque na realidade Deus, quando ele, isso que você está falando, na realidade era o povo que estava assim, né? Não foi Deus que mandou. Não. Deus conversando com os seus profetas, com Moisés, com Josué. Porque esse é o pensamento. Não é meu pensamento, está na Bíblia. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, Ur, onde você mora com seus pais. Vai para a terra prometida. Não, mas ele tinha uma terra onde você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Uma terra onde jorra leite e mel. Só que nessa terra tinha gente morando. O povo de Deus tomar posse da terra que Deus deu, teve que matar os povos que estavam lá. Pelo menos na Bíblia está assim. Foi guerra. Jericó, foram vários povos ali que eles enfrentaram na guerra e dizimaram. E mataram todo mundo, tinha que ser matado todo mundo. Inclusive crianças, mulheres, grávidas. É vestido da época, né? Hã? É vestido da época. A época era isso, velho. Pois então, mas aí está falando que foi Deus que mandou. Não, eu, tipo assim, se é a Deus criação mandou. dele. Se é a Mas criação dele. se Deus é um só, Deus é eterno e imutável, Deus não muda. Não. Não é assim que ele ensina a religião cristã? Deus é imutável, eterno, não muda. Céus e terras passarão, só que a palavra de Deus não passará. Será? Então, e é sempre a mesma. Como é que ela muda de forma tão significativa entre esse mandato de Deus para exterminar o povo e Jesus? Não, porque Uma mudança, mas uma revolução. Não, na realidade, Isso é uma Jesus veio para revolução. salvar. Jesus veio para salvar. Não tem lógica. Não Tem tem lógica. lógica. Jesus veio para salvar. Sabe como pensar que o povo estava Antigamente o sofrendo povo via a tanto? lei e depois que Jesus, quando Jesus morreu na cruz, o povo começou a viver a essência da lei. Que era aquilo diferente, entendeu? Que era a lei interpretada, ela era como se fosse, ela amenizava A própria lei manda apedrejar mulheres adúlteras. A própria lei manda não tocar mulheres e por isso que depois estejam de Jesus, o povo vivia pelas regras, ou seja, menstruadas, se fiquem impuros. é a essência da lei. Depois Jesus, o povo começou a viver a essência da lei. Que se resumia em Não, isso é interpretação. É interpretação moderna, não é interpretação. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a interpretação. E o que está escrito não é compatível no campo da lógica. É incompatível. Os próprios teólogos falam isso. Aí eles tentam conciliar. Jesus falou da lei, que ela se resumia em dois. Então ele vem e fala: eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição, Jesus fala. Isso. Eu conheço a Bíblia há mais de são 25 anos que eu estudo. E aí ele resumiu a lei em dois. Em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas do próximo a si mesmo. Então, mas isso não é compatível. Compatível com o quê? Não é compatível com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a lei não se resume aos 10 mandamentos. A lei é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E tem um monte de prescrição lá. Sim. Tinha que lavar as mãos, Jesus não lavava também. Jesus vai polir tudo. E Jesus está completamente. Ali não tem mais nada de revidar, por exemplo. Mas Jesus é amor. A lei antiga dizia olho por olho, dente por dente. Jesus fala: não, te deu um tapa na vacina, oferece para mim direito. Mas eu falei, Jesus é bem Se quiser te levar a túnica, dentro também suas sandálias. E aí os cristãos de hoje que não. Você tem que reagir. Se vier te roubar, você vai que seu amigo cai e mata o ladrão. Não é compatível com Jesus isso, amigo. Não tem como. Eu nunca vi uma pregação sobre isso, sobre matar bandido. Mas tem. Também Mas eu tô na igreja todo final de semana. A galera evangélica, inclusive que apoia Bolsonaro, que apoia Pablo Marçal, é armamentista e defende isso. Eu não vejo pregação sobre isso na igreja. Isso aí é um conceito de cada um em si. Verdade. Você não vê na sua igreja. Você não vê na sua igreja. Mas tem. E não é pastor. Eu muitas Tem. pregações. Eu nunca vi. Então, qual que é a sua igreja? Assembleia de Deus. Assembleia. Assembleia tem, por exemplo, o Silas Malafaia.
Sim. O Silas Malafaia é uma figura extremamente problemática nesse aspecto. Né? Tem ele e tem outros também ali, que são... Né? Então, chega a falar muito questão de armamentos. E outro, ele sempre fala, por exemplo, se for falar de armamento, ele fala se um bandido vier e colocar a vida da sua família em risco. E na Bíblia vai dizer que o primeiro ministério, antes da igreja, antes do evangelho, antes de Deus, é a família. Então é uma proteção daquilo que é o seu evangelho, daquilo que você vive. Mas, aí você tem que ver o seguinte, você tem que estudar um pouco mais para poder compreender. Vamos ver a história do cristianismo. Os 12 apóstolos, só um morreu de velhice, os outros todos assassinados. A igreja cristã primitiva era martírio atrás de martírio. Não tinha ninguém reagir, ninguém fazia revolução, ninguém queria defender a família. Pelo contrário, a morte do cristão é a salvação. É uma antecipação do encontro com Deus. Essa perspectiva aí de família, isso é do Antigo Testamento. Isso não é do Novo Testamento. Não tem nem na igreja primitiva do cristianismo nascente. Não tem. Isso é reinterpretação. Uma coisa é morrer pela fé e a outra é morrer por um. Tem uma coisa que eu sei, eu estudo sobre isso, e por isso que eu gosto, eu queria ir em podcast, eu falar desses pastores aí. Cara, eu estudo isso há mais de 20 anos, cara. E eu conheço de cabo a rabo a Bíblia e sei como é que funciona. E conheço a história do cristianismo também. Não, mas porque o protestantismo, ele surge. Não, o protestantismo ele surge da reforma protestante de Lutero. Vem de Lutero, vem com Lutero, no século XVII ou XVI, 1517, né? Ali Lutero prega, depois vem Calvino. Que são interpretações ali completamente, né, complicadas. Aí, posteriores. Não é a interpretação original da igreja primitiva. Mas você não acha que é mais diferença de você conhecer a Deus verdadeiramente e ler a palavra dele para você e seguir o caminho que você só lê a Bíblia? Se eu ler a Bíblia todo dia, sabe? Eu já acreditei, eu ia ser padre. Mano, é padre? Eu parei de acreditar porque eu estudei. Eu tinha fé. Eu tinha fé. O padre nem acredita em Jesus, da igreja católica nem acredita em Jesus. Olha lá, estou te falando, vocês não estudam. Não, não é. O que acontece é o seguinte, vocês... Não está seguro. O evangelho a gente acredita que Jesus veio para salvar, para nos salvar. Ué, e o canal vocês não pregam o quê? Não é isso não? Você nunca estudou a igreja evangélica. Por exemplo. Aí você fala, eles adoram o santo. Você também nunca leu isso para a igreja católica. Não é uma adoração do santo. Ah, eles adoram imagem. Também não adoram imagem. E aí a imagem, é o que? É o que faz ação? Não é adoração? Não. É o que? A questão de imagem existe na Bíblia. Vamos lá. Êxodo 20, está lá nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, para Deus todas as coisas, não fazer para si imagens de outros deuses. Êxodo 25, vai lá. Deus mandando fazer 2 querubins de ouro para colocar na Arca da Aliança. Não pode fazer imagem, mandando fazer? 2 de ouro? A Arca da Aliança, eu nunca vi o povo se adorando a Arca da Aliança. Eles adoravam. O povo não adorava a Arca da Aliança? Deus estava sentado na Arca da Aliança e eles se prostravam diante dela, meu amigo. Você não sabe o que você está falando. Os caras não estudam e querem discutir, mano. Tem que estudar. Depois ele manda lá em Números 21, o povo está sendo mordido por serpente no deserto. Ele manda fazer uma serpente de bronze. Quem olhar para essa serpente de bronze é curado. Mais uma vez, uma imagem curando. Não é a imagem. O problema é de outros deuses. A imagem representava Deus, não outros deuses, outros santos. Por isso eu te falo. Não representava Deus. Os santos são os profetas, são indivíduos que viveram para a igreja católica. Eu não estou defendendo mais isso. Eu só estou te explicando que você não leu isso novo. Porque você não sabe o que você está falando. Por isso que eu estou te falando. Oi? Mas você não tem adoração, porque adora imagem, não tem nada disso. Não, eu perguntei pro senhor. Tem que falar o que é sustentado da igreja católica. Quem está sentado na arca que o senhor falou? Ué, ele Senhor, Deus. Que nem é Jeová também, porque essa tradução é completamente equivocada. Não é Jeová, porque nem tem vogal. É um tetragrama. Aqui, ó. O nome de Deus. Significa eu sou. Não existe vogal no hebraico. Então eu estudo isso há muito tempo, cara. É por isso que eu estou falando. Eu gostaria de sentar com pastores. Esses pastores aí que estão na Bíblia, não estudam muito de história. Vem falar que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés viveu por volta do século XIII. O alfabeto hebraico, onde está isso aqui, ele foi desenvolvido no século X. Ou seja, não foi Moisés que escreveu. E esse nome aqui é um dos nomes de Deus. Porque são vários. O Antigo Testamento, a Torá, tem mais de 5 traduções diferentes que escreveram o texto. Tem 2 versões, por exemplo, da criação ali. Logo no Gênesis. Então, cara, quando você estuda mais a fundo, você vai percebendo um monte de pior de problema, um monte de contradição. Você vai vendo que o Deus do Antigo Testamento não casa com o Novo Testamento. É extremamente problemático.
E aí? Por exemplo, Isaías, que profetizou sobre a vinda de Jesus e tudo aquilo Não. que Isaías profetizou cumpriu. Ele fala sobre o servo sofredor. Aquilo lá, se você olhar, todos os profetas aconteceram a mesma coisa com eles. Professor, mas Aí não. cumpriu. Todos os que o precederam. Isaías falou, cumpriu em Jesus. Não, mas cumpriu em qualquer profeta. Porque é o servo sofredor. Todo profeta foi perseguido e morto, torturado. Daniel, pode tirar hora de história do profeta. Antes de morrer, Oi? bebeu azeite, Daniel bebeu azeite, que Isaías profetizou. Deixa eu falar o seguinte. Vamos lá. Todas. Não. Falhou uma. Que não falhou? Para começar. O que Isaías falou, quem que falhou? Jesus cumpriu tudo aquilo que Isaías falou. Não, isso aí estava falando dele mesmo, meu amigo. Ele não estava falando de Jesus. Ele estava falando do que ele estava sofrendo, o servo sofredor. Sou eu, era o Isaías. E depois, de novo, coincide que acontece na pessoa de Jesus. Mas aconteceu com Sócrates também. Sócrates também foi perseguido, morto. Ué, não tinha nada a ver com o Xavier. Se pegar, em vários povos tem histórias de figuras religiosas que foram perseguidas e mortas. Uma coisa é ser perseguido e morto, outra coisa é ser perseguido, você cumprir tudo aquilo que Não, Isaías não falou, tem. você ser morto. Aquilo lá é completamente vago. Aquilo lá é completamente vago, porque eu não vou falar de coisas explícitas e detalhadas. Eles vão pulsando do Antigo Testamento várias partes para poder. O que ele fala ali é do servo sofredor. Leia Isaías direitinho, você vai ver. É o servo sofredor. Você vai sofrer, vai acontecer, mas não fala de detalhes como é que vai ser. Não vão dar ouvido às suas palavras, não vão coisa de profetizar mesmo. Então, profecia, vou te falar um negócio, né? Profecia é uma coisa extremamente complexa. Quando você estuda o que é uma profecia. E a história das profecias. Vários povos tiveram profecias e várias das profecias se cumpriram. Por quê? Ao você falar que vai acontecer uma coisa no futuro, algo vago, né? Aquilo lá pode acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer uma guerra. Vai acontecer uma guerra. O Apocalipse está falando isso. O Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse significa revelação, não significa o fim do mundo. O Apocalipse está falando do momento presente ali, final do século I, início do século II. Era o Império Romano que eles estavam se referindo ali. A Babilônia, a Nova Babilônia, era o Império Romano. A besta 666 era o Imperador Romano. Não tinha nada a ver com o fim dos tempos. Então, Foi uma visão de um Apocalipse? Não foi uma visão? Ele não contou o que estava acontecendo. Não. Uma visão. Deixa eu te falar, você precisa. Ele viu os cristãos viviam um momento de perseguição. E aí, por conta da perseguição, eles não poderiam escrever livros de forma explícita, eles tinham que usar uma linguagem figurada. E uma linguagem do sonho é essa linguagem figurada. Eu não posso escrever de forma explícita. Os cristãos já estavam sendo perseguidos. Os cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, eram colocados em postes para iluminar as vias públicas e queimados durante a noite. Os cristãos eram perseguidos. A Babilônia, então, todos. Inclusive o Nero era o Nero. O Nero coloca fogo na cidade, coloca Mas os cristãos depois se perseguidos e matados. Da Bíblia, isso? Não, isso é história. Não foi da Bíblia. Então, aí é outro problema, né? É o fundamentalismo religioso. Você não cruza dados. Quando você não cruza dados, você acredita em coisas que, por exemplo, não são fatos. O livro do Gênesis não tem nada de fato. Praticamente nada de fato. Então você acredita que foi aquele vento do nada? Veio lá, veio. Aí é pessoal, por isso que eu falo, eu comecei falando sobre isso no começo da aula, sobre a vontade racional, sobre viés. Você tem um viés de confirmação, vocês são pessoas religiosas, vocês vão acreditar na versão que for de encontro com a crença que você já tem. Vocês não estão nem um pouco preocupados com a verdade, vocês querem só aquilo que confirma que vocês já acreditam, entendeu? Aquilo que eu vivo também, aquilo que eu já senti. Não, eu também já senti. A questão da sensação é sugestionável. Você tem que estudar, por exemplo, psicologia também, para você saber que se agora nesse clima não dá, mas se eu chegasse aqui na sala e começasse a falar de Deus e falasse no meu coração, Deus está colocando no meu coração aqui agora que alguém brigou com o pai hoje. Uma pessoa vai sentir, vai ficar arrepiada se quem tiver brigado com o pai. Isso é sugestionável, uma coisa que é provocado através de quem tem habilidade, quem conhece. Grande parte dos pastores tem domínio disso, os líderes religiosos de forma geral. Domínio da questão da psicologia, da comunicação. Mas e se eu já tiver ouvido algum pastor falar comigo algo que eu tinha vivido sozinho? E não foi jogando a Depende, mas eu estou falando, é estudar, porque isso é a crença, você está no campo da crença, vamos estudar a ciência. Existe a psicologia que fala sobre esses fenômenos que são sugestionáveis,
inclusive para levar pessoas a entrar em estado de transe, que vai através da hipnose. Muitas igrejas fazem isso. Aí as pessoas hipnotizadas elas começam a reportar comportamentos estereotipados, por exemplo. Você vai na igreja evangélica, o demônio lá tem características dependendo da igreja diferentes. Se for uma neopentecostal, o demônio vai ter características de entidades da Umbanda e do Candomblé. E aquela pessoa está em estado de transe e sugestionável. Ela entrou naquele estado através de uma histeria coletiva provocada por um culto com música, com batuque, com pregação. Tudo gerou um clima propício para o cérebro entrar naquela frequência. E geralmente acontece mais com mulheres, mais rápido com homens. Estou falando de psicologia, estudo científico. Aí você vai numa outra religião ou numa outra igreja, o demônio tem características completamente diferentes quando ele se manifesta. Ele não tem uma manifestação de fato. Na verdade é sempre estado de transe que as pessoas entram. Aí na Umbanda, no Candomblé, no Umbanda são entidades, no Candomblé são orixás. Você vai no Espiritismo, são médiuns, espíritos evoluídos. Você vai na igreja católica não se manifesta da mesma forma. A renovação carismática tem esses cultos que tem essas músicas mais próximas ali, que eu era da renovação carismática, mais próximas do que a igreja evangélica. Na igreja católica, o demônio, quando ele se manifesta, ele não se manifesta nunca com as características de uma igreja neopentecostal. Por quê? A pregação da igreja neopentecostal é voltada contra as religiões de matriz africana. Porque o Edir Macedo, um dos pais desse movimento, do movimento neopentecostal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, ele era da Umbanda. Então ele prega muito massacrando essas religiões. Por isso, portanto, o demônio sempre manifesta com características de entidades dessa religião. Percebeu? Como que é sugestionável, como que é possível de ser provocado através da pregação da fala. O importante é estudar, cara. Eu estou falando aqui a partir do que eu estudo. Eu já acreditei, hoje eu sou cético, sou gnóstico. Não sou ateu. Não sei se Deus existe ou não. Eu só sei que o que as religiões pregam é meio complicado. É meio tenso. A partir do que eu estudo. A partir da verdade que eu estou buscando. Eu também não tenho a verdade. Mas eu acho essas explicações que eu tenho encontrado mais plausíveis do que imaginar que seja um ser sobrenatural ou seres sobrenaturais que estão provocando essas coisas. Até porque a maior parte das manifestações demoníacas lá do Novo Testamento, que é onde parece mais, no Antigo Testamento quase não tem manifestação de demônio, é só no Novo Testamento. E hoje, todas elas são explicadas pela psicologia e psiquiatria. O lunático lá, hoje todo mundo sabe que isso é eclipsia, não é demônio. O lunático lá na Bíblia era demônio. Mas hoje sabemos que os lunáticos, como eram denominados lá no Novo Testamento, eram ataques epiléticos que os indivíduos tinham. Só pergunta que eu entendi. Você acredita que então não existe demônio? Eu não sei se existe demônio, se existe Deus. Eu não sei mais. Acho que não dá para generalizar, não, senhor. De falar que todas aquelas manifestações Não. na Bíblia é. Estou falando do lunático, do menino lunático. Então, aí tem outras que são doenças. Aí, hoje tem estudos científicos que mostram que no mundo antigo as doenças eram consideradas obras de entidades demoníacas. explica a do porco. Oi? A do porco. A do porco, né? A do porco, aí entra para a psicologia, né? Para poder explicar isso. Pode ser um fenômeno parapsicológico. E fenômeno parapsicológico é fenômeno da mente humana. A mente humana consegue. Eu fiz curso com o Padre Quevedo, curso de parapsicologia. Ele mostra o fenômeno e você fala, puta que pariu. Tinha uma casa que era mal assombrada. Né? E nessa casa supostamente mal assombrada, objetos flutuavam, caíram no telhado, pareciam na geladeira, pareciam no lugar, coisas mais loucas. Aí, ele foi lá estudar essa casa. Chamaram o pastor, chamaram o padre, chamaram benzedor, chamaram coisa de umbanda. Ninguém conseguia resolver o problema da casa. O padre ele foi lá, como já estudava os parapsicológicos, ele afastou as mulheres da casa. E geralmente são as mulheres que provocam esse tipo de fenômeno. São fenômenos inconscientes, né? Se chama de telecinesia. Você, com o poder da mente, você consegue fazer com que objetos inconscientemente, ninguém tem o poder, o controle do mundo sobre isso, né? Mas tem vários casos. Pode procurar, tem muito livro sobre parapsicologia aí. Se vocês quiserem estudar, é um tema interessante pra caramba que explica os fenômenos de forma natural. Isso não é obra de Deus ou do demônio. Isso é obra da mente humana. A telecinesia, se estão andando na rua, por exemplo, a luz do poste apaga. Provavelmente seu inconsciente apagou a luz do poste.
Aconteceu isso? Não sei o que aconteceu. Comigo aconteceu. Então, são fenômenos malucos, né? Sons, batuques, pirofagia. Tem o caso de uma mulher que estava com raiva do marido, né? E aí, por conta de estar com raiva do marido, ela queria dar um fim nele. O marido levantou para tomar água à noite, pegou fogo só na metade da cama. O marido. Ela quer assassinar ele. Isso aí foi um homicídio. Agora, você pega ela ficou deitada lá e não pegou fogo na outra metade onde ela estava deitada. Então, ele mostra, cara, ele atravessa as pessoas assim com coisa, né? E não sai sangue. Se você hipnotizar a pessoa e controlar a mente dela, você consegue fazer tudo o sangue, nessa região que não circula, você atravessa com a agulha, né? Enfia coisa no nariz. Ele coloca a pessoa sob hipnose assim, ó, o pé aqui e a cabeça aqui, ó. E aqui no meio nada, um vão aqui, ó, numa cadeira. Aí coloca a barra desse tipo na marretada que quebra, o cara nem sente. Então, por quê? Sob hipnose, as pessoas conseguem ali desenvolver. Cara, é muito doido. É tudo fenômeno da mente humana, não tem nada de Deus. Mas isso acontece nas religiões. Tem os faquires da religião hindu, que eles ficam lá sentados no prego, às vezes até levitam essa levitação. Todos esses fenômenos, eles são fenômenos naturais. Produto da mente humana. Aí acabou viajando. 20 minutos. Enfim, Deus. Vai ser prova? Deus. Vai cair a prova? Vem que eu vou próxima aula, esses assuntos aí. Nossa senhora, já 10 horas. Mas você nem ir embora não? Insano. Não. Quem que é a próxima horário aqui? Ué, porque não chamou, meu Deus?